Primeiro livro de Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de gelósias fixas, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto do templo como do oráculo. E assim fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de altura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de madeira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. E também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu me edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E a revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar, e revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro. E com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e a revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um na altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim o do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira.
O umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zif. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Primeiro livro de Reis, capítulo 7. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, e sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. E também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava vestido de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. Havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. E assim era também o pátio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro, e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava com cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 captéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um captel, e de 5 côvados a altura de outro captel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os captéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um captel e 7 para o outro captel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras, em redor sobre uma rede, para cobrir os captéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro captel,
E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs, em fileiras, em redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz, e sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de altura, e um bordão de 30 côvados o cingia em redor, e por baixo de uma borda em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidos, quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores, para o lado de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam sobre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes debaixo da pia. Estavam esses suportes fundidos de lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos, e havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas, e nas placas de seus esteios, e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme a esta fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. E sobre cada uma das 10 bases estava uma pia, e por 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa. Porém o mar, pois ao lado direito da casa, para o lado oriente da parte do sul. E depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias. E acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases, e as 10 pias sobre as bases, como também o mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido, na planície do Jordão,
o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos, pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espevitadores, também de ouro, como também os vasos e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores, de ouro finíssimo, e as dobradiças, para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que haviam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima, os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregava a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar, nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto, e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai,
e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o teu coração diante de ti, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o meu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o seu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a teus pais. Quando o céu se fechar, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste a teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires do seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus,
assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo Israel, para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor, para o lado desta terra que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a tua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem na terra do seu cativeiro, e te suplicarem dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração, e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, faz-lhes justiça. Perdoa ao seu povo, que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti. Dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu para a tua herança os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, e estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, esteja perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do teu servo, e o juízo do seu povo Israel, e cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos, e guardares os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo o Israel com ele, uma grande congregação,
desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel seu povo. Primeiro livro de Reis, capítulo 9. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe vem à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com interesse de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as suas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Porque Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro de cipreste e ouro, segundo a todo o seu desejo. Então o deu o rei Salomão a Hirão, 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Calbu até hoje. E enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, e a Bet-horon, a Baixa, e a Baalat, e a Ademor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi,
a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a obra. Também o rei Salomão fez naus em Ezion e Geber, que está junto a Eilat, a praia do mar de Sufi, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus a seus servos, marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão.